Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para passar um conteúdo para vocês. Espero que vocês estejam bem, tá? E hoje a gente vai falar sobre feridas. Sabemos, pessoal, que as feridas muitas vezes acabam acometendo nossos idosos. Essas feridas que nós falamos, vamos estar aprofundando melhor quando voltarmos, tá? Então hoje eu só vou falar assim, para vocês terem uma ideia como que a gente pode estar já nos atentando enquanto estamos cuidando, para não agravar, tá? Então, quando a gente fala em feridas, estamos, na verdade, hoje falando sobre lesões por pressão. Então, o que é isso? São lesões, que é a mesma coisa que feridas, mas devido à pressão, que é a não mudança de decúbito. O que é isso? Os nossos idosos precisam fazer essa mudança. Muitas vezes ela não é feita porque o cuidador não tem as orientações corretas. E isso pode agravar muito a pele do idoso e provocar uma lesão. Então, como que a gente pode pensar nisso? A pele, pessoal, ela precisa de irrigação, né? Então, ela tem a irrigação de oxigênio e tem de nutrientes. Quando fazemos uma pressão, a nossa pele, uma pressão sobre uma superfície, nós interrompemos essa circulação e isso faz com que falte oxigênio e a pele comece a sofrer esses danos. Então, como a gente sabe de início que pode apresentar uma lesão? Aonde a gente fala das proeminências ósseas, o que é isso? É onde tem os ossinhos, por exemplo, nessa região do cotovelo, o finalzinho da nossa coluna, que chamamos de cóccix, que é entre o bumbum, abre lesões, aqui no ossinho do quadril, a região do calcanhar, entre os joelhos, quando os joelhos ficam muito juntos, entre os dedos do pé também, quando o idoso fica com os dedinhos colados. E essa pressão, essa fricção que um ossinho faz com o outro, começa a provocar uma vermelhidão. Se ficar por muitas horas, pode provocar uma lesão, uma ferida, pode abrir. A pele perde a sua irrigação e a pele começa a sofrer e ela abre uma ferida. E quando ela abre, e pode abrir várias feridas. Então, normalmente o paciente, isso também é provocado por cadeira de rodas, quando o paciente fica sentado muito tempo de um jeito só, ou quando tem parafusos ou algumas coisas da própria cadeira que fiquem em contato direto com a pele. Essa fricção pode provocar lesão. Então, temos que ficar atentos para que isso não provoque. Então, quando a gente pensa em cuidados, quando já ocorre, temos que fazer tudo para não ocorrer. Mas, muitas vezes, somente o cuidado não ajuda. Muitas vezes o paciente está muito desnutrido, o paciente está muito magro, perdeu a massa óssea, né, a massa muscular. Então, acaba provocando isso. Mas 90% é os nossos cuidados. Então, precisamos virar o paciente, precisamos estar atentos se não tem alguma coisa que está provocando essa vermelhidão no corpo. E quando já aparece a vermelhidão, temos alguns produtos que podemos usar. Quais? Quando falamos de hidratação, podemos pensar no hidratante. O hidratante, ele é a base de água e ele tem alguns nutrientes também, né, que acabam ajudando, né, nessa hidratação da pele. Então, e quando nós passamos o hidratante, nós conseguimos fazer essa massagem, a massagem ativa a circulação. E isso ajuda muito. Então, a gente pode pensar na hidratação, na mudança, né, virar o paciente. Quanto tempo? Os estudos dizem, pessoal, que a partir de 2 horas com o paciente na mesma posição, o tecido, a pele já começa a sentir essa falta de oxigenação.
Então, 2, 3 horas é o momento de fazer essa mudança. Também pensamos nas roupas, nos pijamas. Temos que deixar o mais esticado possível. Não podemos deixar tanto pijama ou lençol quando eles ficam dobrados. Porque quando eles estão dobrados, eles também começam a agredir a pele. Restos de comida na cama, porque às vezes a gente tem que dar a alimentação no leito mesmo. Também, se cai alguma coisa, algum alimento no colchão, isso também começa a fazer fricção no paciente. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Além do hidratante, podemos usar o óleo. O que é o óleo? É o óleo chamado Dersane. Na verdade, Dersane é uma marca comercial. Ele é um óleo de ácido graxo que é a base de vitamina A. E isso hidrata a pele. Quando tá só a primeira camada da pele, que tá só vermelho, que não escamou a pele, podemos fazer o uso do óleo. Quando essa lesão já abriu a pele, já começa a aparecer outros tecidos, é hora de usar outros produtos. Quais produtos? Eu sempre falo, pessoal, que a gente tem que ter, quando nós cuidamos de um paciente, precisamos ter um respaldo de alguém que seja responsável, né? Não só a família, mas uma repartição pública. O que seria? Por exemplo, o posto de saúde, né? Ou quando o paciente tem um médico particular na família. Por quê? Ele vai nos ajudar e nós vamos ter esse respaldo do que usar quando apresenta lesão. Então, se pensarmos no posto de saúde, a enfermeira vai na residência, ela avalia como está essa lesão e ela vai ver o melhor produto. O pessoal tem N produtos, só que cada produto é para um tipo de fase que está a ferida. Mas quem vai avaliar é a enfermeira. Muitos postos de saúde têm produtos como placas ou cremes ou pomadas, ou então a família também pode comprar. Então ela vai ensinar como que a gente faz, como coloca, ela vai ensinar como fazer a limpeza. Lembrando, pessoal, o curativo, normalmente fazemos a limpeza com soro fisiológico, mas só fazemos com soro fisiológico quando essa lesão está aberta. Quando ela não está aberta e só está vermelho, a gente pode ir direto com o hidratante ou com o óleo, tá? A partir do momento que a gente começa a usar produtos para tentar fechar essa lesão, né? Como eu falei, após a enfermeira ou o médico avaliar, precisamos fechar. Lesões, pessoal, temos que fechar. Por quê? Quando o paciente está com uma ferida, ou nós estamos com uma ferida, no momento que começamos a cuidar, ele começa a exalar cheiro, né? E feridas abertas, além de provocar esse cheiro, elas atraem moscas. As moscas gostam de feridas abertas, né? Porque é quentinho, é um meio para desenvolver. Então elas colocam ovinhos lá e isso pode proliferar a miíase que a gente fala, que é aquelas bicheiras. Então, por isso que falamos, sempre, pessoal, tanto essas lesões que é provocada por pressão, ou aquelas lesões que é por circulação, aquelas lesões que nunca fecham, normalmente na região da perna que aparece, né? Que são os circulatórios, tem que ser fechada. Se a gente pensar num paciente diabético, por exemplo, apareceu uma lesão, tem que fechar, não pode deixar aberta, porque atrai as moscas, tá? Então, voltando a falar sobre os materiais, se tiver uma lesão aberta, a gente vai usar soro fisiológico e vamos usar gases e fechar essa lesão. Sempre temos que manter fechada. Se não é uma lesão aberta, é só vermelhidão, só hidratação. Não precisa fechar, não precisa. Como que vamos prevenir? Vamos prevenir fazendo a mudança de decúbito, a hidratação e vamos colocar travesseiros entre um membro e outro,
elevar os membros para que o calcanhar não fique diretamente sobre a superfície da cama. Quando virarmos o paciente de lado, olhar se a orelha dele não está dobrada, ver se ele está numa posição confortável, porque normalmente aqui nessa região também, nas costas, nesses ossinhos aqui, pode abrir uma lesão, na orelha também pode abrir, se a gente deixar dobrada ou então ela ficar muito com flexão. Então, tudo isso temos que observar no nosso paciente, tem que deixar ele mais confortável para evitarmos esses tipos de lesões, tá? Então, eu falei assim, bem assim, rapidamente para vocês. Vamos aprofundar mais, eu vou mostrar imagens para você, como que é uma ferida aberta, como que é uma ferida que só tem a vermelhidão, tá? Isso daí é um cuidado nosso, nós como profissionais da saúde, temos que evitar que o paciente tenha essas lesões, porque já falei e repito, pode levar o paciente a óbito, porque elas muito abertas, e com o tempo elas provocam infecção e o paciente pode morrer por causa disso, tá? E sem contar que quando essa lesão está muito profunda, ela pode pegar músculo, ela pode pegar os ossos e isso pode levar a fraturas. Tudo por conta de uma fricção, de uma lesão que muitas vezes foi mal cuidada, tá? Eu acho que é mais isso, assim, essa parte de falar sobre... Porque eu não vou ficar falando de vários produtos que existem, porque como produtos é uma coisa mais específica do enfermeiro ou do médico, então eu não vou poder falar para vocês, coloca um produto assim, se tiver assim, porque não compete a vocês. Na verdade, vocês vão cuidar da lesão e não indicar pomadas, porque cada pomada é para um tipo de característica que está a lesão no momento. Porque se a gente usa produtos errados, vai piorar essa lesão, tá bom? Eu vou deixar aqui 3 perguntas para vocês. Então, a primeira pergunta que eu vou deixar é: o que devemos usar para fazer o curativo? Eu falei mais ou menos já, né? Falei sobre o soro fisiológico. Mas o que mais que a gente usa para fazer esse curativo? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou mandar esse manual para vocês. Vocês podem ler. Está lá também e eu quero que vocês respondam. Devemos usar luvas de procedimento? O que vocês acham? Vocês acham que para fazer o curativo tudo bem, só lavar as mãos ou não precisa lavar as mãos para fazer esse curativo? E a terceira pergunta: quando que usamos luvas? A luva, pessoal, faz parte do nosso material de trabalho. Quando que a gente usa? Todas as vezes que vamos manipular o paciente ou não? Eu queria que vocês colocassem para mim. Eu queria que vocês fossem assinalando para mim. A gente usa para isso, usa para isso, usa para aquilo. Porque eu quero discutir também com vocês, eu quero saber qual o conhecimento que vocês têm em relação às luvas. Porque sabemos, pessoal, que muitas vezes a família não sabe que o profissional precisa usar. Por questão de eles não ter essa orientação. Nós precisamos saber quando precisamos pedir para nossa proteção e para a proteção do paciente. Então, eu quero saber quais as técnicas que vocês usam em relação aos cuidados do paciente que precisa usar essas luvas, ok? Então, eu deixei aí 3 perguntinhas para vocês. Espero que nós voltemos logo para nossa sala de aula, para a gente dar continuidade ao nosso curso. Então, fiquem com Deus e até a próxima.